Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal N Economista. Minha gente, uma coisa é determinado governo criticar outro governo, uma instituição, como por exemplo um banco, certo? Outra coisa é esse governo desobedecer às constituições daquele país, a constituição daquela entidade, no caso instituição, e é exatamente isso que o Donald Trump vem fazendo, só que no caso do Federal Reserve. Tem consequências? Tem sim, gente, tem resultado. E quais são eles? É sobre ele nosso bate-papo de hoje. E agora sim, chega de blá 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 e vamos direto ao que te interessa. Pois bem, gente, pois bem, né? Quando que começou essa tentativa de derrubar o Jerome Powell? Bom, para falar a verdade, começou com a tentativa do Donald Trump demitir o Jerome Powell. Só que essa medida, felizmente, pegou super mal no mercado financeiro, começou a entrar em colapso essa ideia de derrubar o Jerome Powell. O mercado financeiro entrou em alerta vermelho. E quando eu falei em alerta vermelha, gente, ficou super mal porque a gente está falando aí do maior banco central do planeta, da maior economia do planeta, sabe? Bom, no caso aí, Donald Trump ele recuou, só que ele recuou furioso. Só que é o seguinte, em vez de demitir ele, a gente começa a tentar, isso no caso, Donald Trump pensando. Isso no caso é que a gente diluir o poder dele, diluir o poder do Jerome Powell. E como que vai ser feito isso? Simples. Vou começar a criticar, e foi isso que aconteceu. Ele criticou, tentou interferir na constituição do próprio Fed, a tal ponto que a antiga diretora, Adriana Kugler, ela renunciou. No caso, renunciou, no caso do Donald Trump, colocou uma pessoa lá no Fed da confiança do Powell, sabe? Desculpa, da confiança do Trump, perfeito? Agora, no caso mais recente, temos o caso da diretora Lisa Cook. Na realidade, ele tenta demitir, só que a justiça norte-americana não deixa. Ou seja, tem esse imenso embate, perfeito? Diante disso, gente, qual é o resultado disso? A gente vai ver mais adiante. Por quê? Tem alguns exemplos de como é que essa tentativa acaba aqui complicando, começa a complicar algum país, né? Alguma economia, né? Bom, no caso a gente teve um exemplo no Brasil, quando a Dilma ela forçou o antigo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a reduzir a taxa Selic. Reduziu, só que a inflação todos nós conhecemos, chegou na casa de mais de 10%, beleza? No caso da Turquia, né, o presidente Erdogan também demitiu o presidente do Banco Central, só que é o seguinte, a inflação lá chegou a estrondosos mais de 85%, sabe? Só que no caso dos Estados Unidos, gente, a coisa é muito mais grave. Por quê? Por dois motivos. A gente está falando da maior economia do planeta e do maior banco central do planeta, sabe? Bom, diante disso, quais são os resultados? Bom, no caso, se o Fed perder a independência, as expectativas de inflação vão decolar. Só que esse sintoma é sintoma de qualquer banco central do mundo em que tem essa interferência do governo, do presidente, né? Só que à medida que isso vai se passando, no caso, os Estados Unidos irão perdendo a confiança, depois, em seguida, o Fed vai perder a credibilidade, e somando esses dois fatores, temos a perda de confiança e de credibilidade tanto no Fed quanto nos Estados Unidos. Bom, o resultado disso, seguidamente, o que que é? A inflação disparando, os juros disparando, e aí a gente entra-se aí em uma pré-crise ou então numa crise. Está entendendo, gente, os resultados de uma interferência, de uma desobediência em qualquer banco central? Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês não entenderem alguma coisa, fique à vontade de fazer a pergunta aqui nos comentários. Será imenso presente em responder. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!